Oi, gente bonita! Estamos aqui reunidos de novo na Lounge Interiores, aqui na rua 15 de novembro, número 17, para mais uma entrevista. Mas, quanto a isso, vamos aos nossos apoio e patrocinadores. Graça Cabeleireira, onde a mudança acontece. Tara Lingerie, Galeria João Lage, o máximo em lingerie. Pousada Santo Antônio, na Praça da Estação, o melhor café de pousada da região. L2, Centro de Treinamento e Academia mais top da cidade. Daniele Noivas, traje de noivas, padrinhos, pajens e damas. Rara Novo Bosque, Canal Potência, Cacau Show, Rede Inova Drogaria Mega Farma, na Praça da Federal, disque entrega gratuita. Hotel Guanabara, Varejão da Moda. E antes disso, gente, eu estou abrindo agora aqui um espaço, tá? Uma agenda cultural, tá? Que eu vou falar para vocês agora. Um grande artista da nossa cidade, tá? É o Carlos Andrioli, músico de longas datas aqui. Ele se apresenta dia 19 de julho, lá no Espaço Eric Matias, Avenida Getúlio Vargas, 176. E se é para falar em festa, vai acontecer no dia 17 de agosto, o 30 anos de festa de comemoração da Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Mato Dentro. E olha que lindo que eu recebi hoje, tá? É a modelo de São Lourenço, Sara Souza, que está arrasando em São Paulo. Dá uma olhada nesse vídeo aí, tá? Ela está dando show, tá? Nas câmeras. Inclusive, ela está até fotografando para uma revista aí, né? Tá vindo novidade por aí. Então, vamos lá, gente. Hoje, o nosso entrevistado, ele tem um nome bem interessante. É o Gládio da Nova Leonardi. Ele é pré-candidato a prefeito de Soledade de Minas. É muito bom recebê-lo aqui, Gládio. Mais um candidato lá da cidade de Soledade de Minas, tá? Muito obrigado por sua presença. Convite, Edson. Uma satisfação. Então vamos lá. Quem é Gládio da Nova Leonardi? Gládio da Nova Leonardi. Vamos lá. Você é descendente do quê? Olha, de parentesco tem, por parte de mãe, português, por parte de pai, italiano. Então, meu avô veio de Portugal criança e aí, da união das famílias, veio o Gládio da Nova Leonardi. Eu sou natural de São Paulo, tá? Nascido e criado na capital e venho de uma família de educadores, tá? Meu pai, minha mãe, aliás, a dona Nete, seu Antônio, pouca gente conhece, que eles são de São Paulo, mas vivem presentes aqui também, gostam muito daqui. E eu me formei em Engenharia Eletrônica pela Universidade Mackenzie, lá em São Paulo mesmo. Me destaquei por desenvolvimento de projetos, em circuitos eletrônicos, e acabou que em pouco tempo eu estava com a minha empresa, desenvolvendo os meus produtos, tendo os meus clientes, fabricando, comercializando. E esse é o meu trabalho desde então. Então, quase 20 anos já que tenho minha empresa. Aliás, eu não falei, eu tenho 44 anos, tá? Às vezes não parece, mas tenho 44 anos de experiência e de história aí. E assim, eu trouxe então, digamos assim, em 2010 aproximadamente, eu queria ir atrás de um sonho, que era o sonho de uma vida no campo. E na busca desse sonho eu acabei indo conhecer alguns lugares, visitar alguns cantos do país que eu achava interessante. E a hora que eu conheci Soledade de Minas eu me encantei. Foram uns 2 anos depois ainda de namoro, vindo para cá. Na 8ª vez que eu vim, achei um terreno, comprei, construí minha casa e moro. Bairro do Ribeirão Manso, divisa com Mato Dentro. Então, essa é a minha história, assim que eu cheguei aqui, trouxe a minha empresa nas costas e hoje eu cedio ela aqui também, em Soledade de Minas. Gládio, por que você teve o desejo de ser pré-candidato à Soledade de Minas? Bom, para falar sobre o desejo de ser pré-candidato, acho que a gente tem que entrar um pouquinho no conceito de política, né? O que é política? Se parar para observar, política é quando pessoas se reúnem
para tratar de um assunto que é comunitário, que é coletivo, para tomadas de decisões, para planejamento de ações, onde vai buscar resultado em comum para aquele grupo. Política acontece dentro de uma casa, onde tem o pai e uma mãe colocando regras para os filhos, acessar a internet, assistir televisão, tomar banho, ou para comprar um carro, para reformar a casa. Política acontece na hora que a gente está na rua discutindo com os vizinhos, mas esse buraco que ninguém arruma, vamos ver o que a gente vai fazer, vamos fazer isso, e buscamos uma ação coletiva para resolver um problema que é em benefício de todos. Política acontece em uma associação de bairro, aliás, em um nível bem elevado de política. E nós temos uma associação de bairro no nosso bairro, da qual eu faço parte, sou um membro ativo, e também sou uma das lideranças da Brigada de Combate a Incêndio, que a gente tem feito muita diferença. Em 2021 teve um incidente lá muito grave, muito grande mesmo. A gente combateu por uma semana, pessoas foram para o hospital. Tem até um registro aí, né? Sim, pessoas foram para no hospital por exaustão e inalação de fumaça. Conseguimos até emenda parlamentar para equipar nossa brigada. Olha só o quanto que a política está envolvida em tudo, né? E tudo buscando o melhor para o nosso coletivo. E muitos feitos mais a gente tem na nossa associação. Você acabou de citar aí uma festa de 30 anos, uma associação que é movimentada apenas com pessoas voluntárias por 30 anos existente. Isso é mérito, a gente tem que homenagear quem manteve isso à frente o tempo todo. E daí, por que o desejo de candidatar? Porque se a gente está tão envolvido assim com política, se a gente se identifica tanto assim, se isso nos satisfaz tanto, o fato de você estar num cargo eletivo, você pode contribuir muito mais. Então, isso me motiva, eu busco essa oportunidade e eu espero trabalhar bem essa oportunidade daqui para frente. Isso, gente, que ele vem da zona rural, tá? Soledade é um município bem grande. Você sabe o tamanho de Soledade? Mais ou menos? É bem grande, né? Um município bem grande. São uns 300... Parece que tem 300 quilômetros de Dizem de estrada rural. Mas vamos lá, você está preparado? O que você acha que diferencia você dos outros candidatos lá? Parece que lá tem mais 3 candidatos, certo? Você é o terceiro que eu estou entrevistando. Sim. Primeiro, sobre o preparo. Eu falei que eu sou formado em engenharia eletrônica, né? Tenho a minha empresa, sou empresário. Na verdade, na minha empresa, eu me comunico com os meus clientes, né? Eu interajo com os meus clientes, com os meus fornecedores, que são multinacionais e algumas são das maiores indústrias, inclusive, do nosso país. Então, um diálogo bom nesse sentido eu tenho. Experiência com direito administrativo, com contabilidade, tudo isso eu tenho por experiência até mesmo da minha própria profissão e do meu interesse por política. Que ótimo, né? Cada um no seu lugar também. Isso. Né? Mas, além disso, eu tenho pós-graduação em gestão pública. Então, eu sou formado em gestão pública, pós-graduação também em gestão de pessoas. Então, eu me considero bem preparado a nível técnico, a nível de experiência, mas tem mais um detalhe que eu queria acrescentar. De uns tempos para cá, eu ganhei cada vez mais engajamento dentro de assuntos políticos, principalmente na Câmara Municipal de Solidariedade de Minas. Quem acompanha... é você que é o 10º vereador? Tem um apelido de 10º vereador? Acabou que... São 9, né? São 9 vereadores. E acabou que, popularmente, eu acabei ficando até conhecido como 10º vereador, de tanto engajamento, né, que tem um cidadão no exercício da cidadania. Considero o 10º vereador de Soledade o exercício de cidadania, o qual represento muito bem e tem dado muito resultado. Então, eu me considero, sim, preparado e ainda eu tive até a satisfação, assim, que foi imensa, de, com toda essa história, eu ainda ser homenageado com o título de cidadão honorário soledadense. O que, além da minha paixão por Soledade, do meu envolvimento com a cidade, receber esse título, assim, foi realmente de muita satisfação. É muito louco, né? Eu recebi ano passado também, é muito doido. A gente acha que a gente não vai ficar emocionado nem nada, né? Pira na hora, né? Foi bem louco. Eu fui bem eu também, né? Então, vamos lá. Você tem planos, assim, na área da cultura... Saúde, turismo, saúde principalmente, né? Porque você, do Mato Dentro para Soledade ou do Mato Dentro para São Lourenço, acontecer alguma coisa com alguém lá? Tem que esperar chamar a ambulância em Soledade, é isso? Olha, esse é um ponto muito delicado, que eu venho até sendo motivo de diversas falas minhas em audiências públicas na Câmara, reclamações, e pelo fato de que, independente da estrutura de saúde, a gente depende da estrutura de estrada.
Se a gente não tem estrada, a ambulância não chega, você não sai para pedir socorro. Então isso já é um fator que é estrutural, cai no assunto de estrada rural, mas já é fundamental, as coisas se comunicam. Mas olhando mais especificamente da saúde, se a gente precisa de um atendimento, dependendo de onde você está, no terreno de Soledade de Minas, que é um território muito grande, às vezes se mostra até mais acessível você escolher para São Lourenço do que para Soledade, depende da cidade onde você está e do que você precisa também. Mas tem um ponto que eu queria comentar, sem me estender muito nesse assunto. Mas, tipo assim, no Mato Dentro tem um posto de saúde, pelo menos. Né? O posto de saúde funciona de 15 em 15 dias. Aliás... Nossa! Mas se você for ver, não tem, talvez não tenha público para todos os dias. Então, entendi. Funciona assim, fugindo um pouquinho da Desculpa, resposta. é por causa de 15 em 15 dias. Mas é importante complementar isso. De 15 em 15 dias tem o atendimento do médico, também tem o acompanhamento de agente de saúde, e isso pode ser feito em residências e tem um acompanhamento melhor. Aliás, eu acho que isso é muito importante, tem que ser cada vez mais equipado, cada vez investimentos nesse tipo de acompanhamento. Porque na zona rural, a gente está um pouco mais distante do posto de saúde. Se tem uma emergência na zona rural, até a gente chegar no posto de saúde ou até o posto de saúde vir até nós, é um tempo que muitas vezes pode custar uma vida. Aliás, nesses cursos que a gente faz para brigadista, a gente faz com os bombeiros, inclusive, e a gente tem que aprender primeiros socorros, porque a gente está lidando com uma situação de risco. E eu queria trazer um dado relevante aqui, que é o seguinte. Uma pessoa, se ela teve uma parada cardíaca, se ela receber o atendimento do desfibrilador no seu primeiro 1 minuto, a chance de sobrevivência, se eu não me engano, é de 70% a 80% daquela pessoa sobreviver. Só que se passou 10 minutos e você levou até um lugar que tem o desfibrilador, já não tem mais chance, entende? Já foi para zero praticamente. E aí a gente vê a diferença de uma estrutura ágil. E aí eu fui me informar, por exemplo, o que a gente tem em uma situação como essa. A gente tem ambulância, a gente tem transporte, mas a gente não tem esse atendimento. E aí eu fui pesquisar sobre o custo de um desfibrilador. 8 mil, 9 mil reais, você tem um bom desfibrilador. Com 20 mil reais, você tem um mega desfibrilador. E parece que a ambulância de Soledade de Minas, o posto da cidade não tem. Então eu vejo que são pequenos detalhes que fazem a diferença entre a vida e a morte. São pequenos detalhes estruturais que Soledade pode começar a se atentar, tendo por trás disso alguém realmente conhecedor da área para fazer a gestão, porque eu acho isso muito importante, sabe? A gente consegue, nos seus mínimos detalhes, fazer diferença para salvar a vida de pessoas. Então, a gente não pode falar aqui de planos de governo ainda, porque eu acho que isso afeta um pouco as leis eleitorais, mas um direcionamento que eu acho muito importante para a Soledade de Minas, em todos os aspectos, é uma atenção a esses detalhes, sabe? Ok. E sobre turismo? Sobre turismo, sobre cultura. A gente tem um desafio em relação ao turismo. A gente está no circuito das águas, a gente está num lugar de potencial turístico, que é muito significativo. Só que a gente não está conseguindo se inserir direito nesse cenário. Essa é a minha percepção. Eu acho que a gente precisa partir por um diagnóstico. Mas um diagnóstico participativo com toda a população e técnico, profissional. Algo profissional mesmo. Chega de amadorismo, a gente tem que ser uma coisa profissional. Aliás, por iniciativa nossa mesmo, lá da Associação do Bairro, há uns 2 anos atrás, a gente tentou fazer um diagnóstico rural participativo, um DRP, com esse objetivo. Vamos conhecer qual que é a demanda da população, qual que é o nosso potencial turístico e ver o que a gente pode direcionar as pessoas para investir dentro das suas propriedades, dentro dos seus sonhos e tudo mais, para casar todo mundo e a gente está realmente remando no mesmo barco e conseguir dar uma alavancada em Soledade de turismo e de oportunidades de emprego também, que isso acontece junto. Buscamos emendas parlamentares, mas infelizmente não conseguimos ganhar o edital. Mas eu tenho uma preocupação muito, muito significativa com isso e acredito muito no potencial de Soledade, porque ele é realmente assim riquíssimo, mas a sensação que eu tenho, não sei se mais pessoas compartilham dela, é que tem um sufocamento, assim, como que se tivesse um potencial para ser libertado, mas ainda não conseguiu se libertar. Eu acho que a gente precisa dar um gás nisso, precisa dar um investimento ali, um diagnóstico, um estudo, um profissionalismo. Ok. Me fale sobre o problema de falta d'água na cidade. Parece que está sendo resolvido, né? Ou você teria uma outra solução para esse problema nunca mais acontecer? Olha, o problema de falta de água, ele se mostra estrutural e a gente tem que começar
vamos puxar a cordinha. A gente está lá na torneira da nossa casa, não chegou a água. Tá, ela vem da unidade de tratamento. Como é que está a capacidade de tratamento dessa unidade? Parece que ela está saturada. Ela não aguenta mais tratar a água para a demanda da população. Então ela tem que dobrar. Sou até um pouco crítico em relação a isso, porque o custo para dobrar essa unidade de tratamento é na ordem de 700 e poucos mil reais. Isso a própria prefeitura fez um projeto em orçamento para poder participar do novo PAC do governo federal para trazer esse investimento gratuito, esse recurso para o município. Sem entrar em detalhes do projeto, mas tomando como referência o seu valor, a gente fala 715, 720 mil reais, você dobraria a capacidade de tratamento da cidade. Só que qual é a prioridade para isso? Recentemente, eu pude ser surpreendido com uma licitação no site da prefeitura de 3 milhões e pouco só para palco para festa. Não que não seja importante ter festas tradicionais no município, mas é que isso sai da linha da qual o município vem caminhando. A gente tem que olhar estatisticamente. Todos os eventos tradicionais do município, nos últimos anos, na casa de 250 a 300 mil, têm atendido bem as festas. No ano passado, pulou para 800 mil, e isso em todas as festas do ano. De repente, só com palco e som e alguns apetrechos, você pensar em investir mais de 3 milhões, o orçamento de Soledade no ano passado foi 31 milhões e pouco. 10% do orçamento em palco, o que você vai colocar em cima desse palco? Então, se você pensasse que isso poderia ser usado em saneamento, você dobraria com 700 e poucos mil a capacidade de água. É óbvio que eu fiz isso, fiz uma análise, observando isso, eu fiz uma análise imediatamente, fiz um relatório, mostrei o risco financeiro para o município, enviei para a Câmara Municipal, o 10º vereador em ação, enviei para a Câmara Municipal, a Câmara imediatamente, via a Comissão de Finanças, acionou a Prefeitura que anulou aquele edital. Depois fez um novo edital com valor mais baixo, mas ainda bem expressivo comparado com os anos anteriores. Então, eu acho que o problema de água, ele vem na atenção que você dá, na prioridade que você dá, porque a solução existe, mas também vem na atenção que você dá nos nossos mananciais. Porque desde que eu estou aqui, eu nunca acompanhei, desde que eu vim para cá, e estou aqui há mais de 10 anos, eu nunca vi nenhuma ação em cuidar dos nossos mananciais, em cercar os nossos mananciais. Gado ainda entra na água que vai para a população. A gente pode ter um cuidado que aumenta a nossa oferta de água, sabe? Então, eu acho que isso está faltando e a gente pode ganhar muito se olhar com atenção para isso. Muito interessante. Então, outro grande problema lá, aliás, eu nunca vi falar de moradia lá em Soledade, né? Como resolver o problema de moradia lá em Soledade? Nunca. Parece que também, né, vai ser solucionado isso, né? Mas a gente está ouvindo algumas coisas, mas eu ainda não sei o quanto que isso está de concreto, porque eu não vi nada. Na verdade, eu fiquei sabendo pela primeira vez sobre isso quando eu vi uma licitação, né, no site da prefeitura. Eu não vi notícia nenhuma. Eu não sei como funciona o programa, eu não sei como as pessoas podem se cadastrar. Eu acho que deveria ter mais transparência para essas coisas, porque é um bem que você oferece para a população, que deve atender as pessoas mais necessitadas, que é muito importante, que ele se comunica com Minha Casa Minha Vida, do governo atual. Também tinha no governo anterior, todos os governos costumam ter planos para a casa popular, onde o município faz o seu projeto, doa o seu terreno e consegue construir a casa pela Caixa, e aquela parte da população com mais necessidade consegue comprar esse imóvel com um pouco mais de facilidade. Eu acho isso muito importante. Só que eu não consigo olhar isso de uma forma isolada. A gente tem que entender que para essas pessoas estarem nessa situação de vulnerabilidade, muitas vezes, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa dificultou a vida dessa pessoa. Então ela não pode... O problema, a solução não está apenas em conseguir facilitar uma casa, mas está em dar condição a essa pessoa de depois manter essa casa, ou, se melhor ainda, ela poder comprar uma casa melhor, conseguir lançar voos mais altos na sua vida. Então, eu acho que isso é uma política pública complexa, que ela tem que ser olhada em conjunto com muitas outras facetas da assistência social. Quais seus planos para oportunidade de novos empregos para os jovens de Soledade? Então, aí eu acho assim, a gente tem que olhar pelas oportunidades em todos os aspectos. Envolve a parte de capacitação, envolve a parte de visão de mundo. É muito importante nossos jovens vivenciar coisas antes da sua decisão profissional. A gente tem que estar atento a isso. Eu me lembro quando eu me formei, terminando lá o ensino médio, o que eu vou querer, aquela insegurança, né? Que faculdade que a gente vai seguir. E assim, felizmente eu segui a que eu me identifico até hoje. Sou engenheiro, desenvolvo produtos eletrônicos e eu adoro isso, sabe? Mas
é uma insegurança muito grande que às vezes a gente precisa vivenciar isso. A gente precisa conhecer como é que seria a vida se a gente saísse para uma outra cidade para estudar. Qual é a referência que nossos jovens têm para isso? Eu acho muito importante a gente saber investir e saber dar as oportunidades e saber entender o momento que eles se encontram dentro da ótica e da visão de mundo que eles se encontram e do que eles precisam construir dali para frente para ajudar nas decisões deles e ajudar no suporte necessário. Eu acho que todo pré-candidato deveria pensar mais nos jovens, porque quem elege hoje em dia é os jovens. E a questão não é nem de quem elege, é o nosso futuro. Entendeu? Quando eu estiver velhinho e ali precisando depender cada vez mais do funcionamento da cidade e eu não puder ter essa energia toda para fazer ela funcionar melhor, são os jovens de hoje que vão dizer como vai estar minha qualidade de vida amanhã. Então a gente tem que olhar mesmo, olhando para os nossos jovens é olhar para o nosso futuro. Então merece muita atenção. Vamos lá, você tem alguma proposta para melhorar o ensino na cidade de Soledade de Minas? Você acha que já não poderia ter alguma coisa, algum curso técnico pelo menos, né? Sim, eu acho que dá para melhorar. A gente tem que pensar que nós estamos em um mundo moderno, em um mundo de tecnologia, em um mundo onde, se você não estiver acompanhando a evolução, você vai ficar para trás. A gente tem que estar atento, mesmo que seja em grades extracurriculares, de dar todo o suporte necessário aos nossos jovens, para que eles tenham as condições, desde lá de base, a acompanhar a evolução do mundo moderno. A gente tem que estar disposto a investir em tecnologia, investir em informática, investir em todas as oportunidades possíveis a esses jovens, sem abrir mão da cultura, sem abrir mão da arte, que isso é muito importante, do esporte. Então, eu vejo assim como sendo algo de imensa satisfação poder colaborar com a melhoria de oportunidades dos nossos jovens, aos seus alunos. Aliás, eu quero destacar aqui um evento que aconteceu no ano de 2013. Eu tinha praticamente acabado de chegar aqui. Eu conheci um professor, um renomado professor de Portugal, chamado José Pacheco. E ele tem fundado diversas escolas aqui no Brasil e é muito bem reconhecida pela sua metodologia, enfim, é realmente um ícone da educação. E tinha aqui uma demanda por metodologias de ensino para a área infantil das escolas, principalmente escolinhas aqui na região. E eu fiz essa ponte. Acabou que, mesmo sem nada planejado, aquilo acabou virando um evento e foi o evento maior que teve em Soledade de Minas de educação, que eu não ouvi falar de outro, mas pelo menos de 2013 para cá não teve. A gente lotou o parque de exposição, enquanto ele ainda era operacional, e virou uma referência aqui na cidade. Veio cidades vizinhas, na verdade era para ser um evento na escola, mas veio tanta gente que a gente foi para o parque de exposição. Eu me lembro que a gente foi na rádio, fez entrevista, Secretaria da Educação de Soledade, Secretaria da Educação de São Lourenço, foi um evento assim que marcou. Bacana. Então, o meu compromisso com a educação, ele é nato, ele vem de dentro. É algo que realmente me satisfaz. Então, vamos à pergunta que interessa, né? Você foi o responsável pelo processo que finalizou com o afastamento de 3 vereadores da cidade de Soledade de Minas. O que te fez tomar essa atitude? Então... Bem corajoso, hein, moço? Não é fácil. Não é fácil, mas também não é fácil a gente ficar lidando com situações onde a gente presencia, às vezes, algumas omissões, descaso da administração pública e afetando nossa vida diretamente. Eu dou o exemplo das estradas rurais. Enquanto ela é negligenciada, a gente está com 99% do território de Soledade de Minas, que é a extensão rural, 99%, atrofiada em todas as suas atividades de vida das pessoas que vivem ali e de pecuária, de agricultura, tudo. Então, algumas coisas chegam num limite que a gente fala assim, é desafiador você reclamar, mas também não dá para você aceitar. Então, a gente tem que lutar. E aí, nesse engajamento político, como eu falei no começo, na participação das audiências públicas, eu criei um canal que chama Soledade e Cidadania. Se alguém tiver interesse, procura no Google ou no Facebook Soledade e Cidadania, que vai encontrar ali os vídeos que eu faço. São na intenção de dar incentivo à participação cidadã e empoderar a população com o que é ser um cidadão ativo. E eu, sendo também um cidadão ativo nessa jornada, acabou que eu comecei a incomodar. Alguns vereadores começaram a criar uma certa resistência. E para criar certa resistência à participação popular, principalmente em assuntos orçamentários, que é de uso do dinheiro público, cometeram infrações do regimento interno.
Então, eu denunciei essas infrações, se instaurou lá uma comissão especial para apurar. Essa comissão fez as suas diligências e identificou que as irregularidades realmente aconteceram e eram mais graves do que até mesmo tinha pontuado. O que acabou tendo ali uma reunião para votação e aí, por 8-1, teve a cassação dos 3 vereadores. E aí eu queria dizer uma coisa. Estava tendo uma resistência, como eu disse, eu denunciei a resistência de fiscalização das contas públicas, porque até então a Câmara Municipal não estava funcionando com a autonomia que ela precisa. A Câmara Municipal tem que fiscalizar o Executivo, ela tem que ter toda a independência na sua função. Ela não pode ser apenas como se fosse uma mão do Executivo, ela tem que se contrapor quando necessário, tem que trabalhar juntos, de mão dadas, mas tem que ter a sua autonomia. A partir do momento que teve essa reformulação na Câmara, aconteceu que o contador da Câmara, que era o mesmo contador da Prefeitura, veja bem, o único suporte técnico da Câmara, que era o contador para fiscalizar as contas públicas da Prefeitura, era o mesmo contador. Como que uma pessoa ia fiscalizar o seu mesmo trabalho? Não é possível. Então a Câmara não funcionava, ela não tinha condições de funcionar. A partir da mudança da contabilidade, a partir da mudança do jurídico, os vereadores começaram então a se empoderar das suas próprias funções, o que acabou resultando em uma CPI. Em uma CPI com 20 objetos, porque havia muita coisa represada. Então, eu estou dizendo aqui que uma participação cidadã no exercício da cidadania, fazendo controle social, que é algo que é exigido pela Constituição, até tem que ter o controle social, a gente faz uma transformação no funcionamento das instituições, da Prefeitura e da Câmara, o que eu considero que está sendo muito positivo. Ok. Estradas rurais, alguma forma de ajudar a resolver esse problema? Bom, estrada rural é o ponto mais sensível para mim, porque é o que eu dependo para tudo. E é o que eu luto, e tem desde 2019, vocês vão me ver... Lá é o problema, choveu, né? Eu lembro que eu morei ali para aqueles lados, um tempo ali também, ali na Ana dos Leões. Nossa, para chegar no sítio dela era uma luta, né? Chovia ou você ficava preso no sítio, se você descesse, tinha que esperar melhorar, né? Que vira um sabão. É desafiador. Mas a questão é que o problema não está na chuva. O problema está na falta de manutenção para quando vem o período de chuva. Existe uma forma certa de fazer manutenção e também existe uma forma certa para cada espaço do terreno, cada parte do solo de Soledade de Minas. A gente tem trechos que é argiloso. A argila ela é liguenta e ela fica bem lisa quando molha, mas ela também, quando não tem material em cima, ela fica bem compactada e ela, com cascalho e compactada, fica quase que um cimento. Aquilo pode durar 5 anos se você fizer a incorporação certa entre cascalho e argila e compactou. Por isso que a gente vive lutando por um trator de rolo. É um serviço complementar indispensável. Então, veja bem, em vez de você ficar fazendo manutenção paliativa todo ano e não funcionar, você faz uma vez a cada 5 anos e garante que ela vai ser efetiva. Isso é a Emater que dá assistência para fazer, não sou eu que estou inventando, não. Isso é técnico, isso é um curso que existe da Emater, que eles vêm aqui para ensinar a se chamar. Só que não é só isso. Tem partes do terreno que é saibro, silt. Esse é um outro tipo de material, ele se agrega diferente, ele faz aqueles bolsões de poeira. Aqueles que quando está na seca você derrapa também, às vezes você não sobe um morro porque tem um poeirão ali. Sem contar que aquela poeira levanta e vai para casa de todo mundo. Também tem técnica. Você tem que incorporar um solo argiloso a esse silt e depois incorporar o cascalho. Novamente você faz aquela cobertura como tem que ser. Vira aquele cimentado. Você faz a liga, que nem se faz cimento, areia, água, você faz a liga. Importante, muito importante. A prefeitura costuma fazer a manutenção no período de seca e fala assim, na chuva não dá para trabalhar. Só que a manutenção das estradas tem que acontecer no período de chuva, não durante a chuva, mas no período onde o solo está úmido. Porque se o solo está seco, não se compacta, só faz poeira, só perde o serviço. Se o solo está úmido, você incorporou o cascalho, você compactou, você pode chegar a ter 5 anos aí sem precisar fazer manutenção. Então a diferença está na forma como você cuida. Chega a ser o asfalto, né? Não. E racha? Não, não racha. Aí ele não racha, não. Aliás, tem então estudos... tá melhor que o asfalto daqui, né? Porque daqui tá rachando. Tem estudos da Emater mostrando, tá? O que a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo, estudos da Emater mostrando, depois de 5 anos... Não, interessante isso. Você deu uma aula aqui agora, moço. E você fazendo os cortes de água ainda bem planejados, estruturados, e tem mais uma coisa. A gente pode ganhar muito se a gente padronizar a forma de cuidar das e se não rurais. tiver esse trator de rolo ali para passar? Tem outra técnica, não tem? Tem. O caminhão, murcha o pneu e passa? Você está informado. Você pega um caminhão com areia, ou com terra, com peso, ou com cascalho que seja, dá uma murchadinha no pneu dele e você passa lá compactando.
Aliás, depois que você passa o trator de rolo, você ainda passa um caminhão para selar, porque ele fica deixando várias poeirinhas ali, você ainda passa selando, isso é importante. E isso faz toda a diferença. Então, um planejamento estrutural e técnico, novamente eu bato naquela tecla, é um trabalho público profissional. Você tem que profissionalizar o serviço público. A hora que você tem essa ótica, você faz um benefício para a cidade, que aí tudo que você me perguntou... Mas e o tempo de duração? Tipo, aí, desse lance que você falou, essa técnica aí, né, do cascalho e tal, você acha que duraria quanto tempo? Pela informação da Tem que Emater, ficar fazendo... 5 anos. É mesmo? 5 anos. Tem históricos ainda de 9 anos e ainda estar em condições sem precisar de uma manutenção. Olha, Porque você consegue como se agregar... estivesse passando no asfalto, então. Como você estivesse É passando... mesmo? Tá, você não vai falar de um asfalto na zona rural, mas você vai ter muito menos ondulações do que naturalmente Que você ótimo. tem. E só mais um detalhe, tem outras partes de estrada que você tem pontas de pedra. Algumas você tem aquelas costelinhas. Todas essas partes têm que ser tratadas de formas particulares. Então você tem que fazer um mapeamento da zona rural, você tem que pegar o que precisa de manutenção efetiva, colocar isso em um plano de manutenção, trabalhar com ordem de serviço, ter um controle das suas funções, das pessoas estarem capacitadas para exercer, e o potencial humano que já existe só precisa ser direcionado. Então a gente consegue muito nesse sentido. É só sabendo olhar e fazer, sabendo do que você está fazendo. Legal. Então, gente, a gente está aqui encerrando a nossa entrevista hoje com o pré-candidato aqui, né? O Gládio da Nova Leoned, né? Deu uma aula aqui pra gente aqui. Muito interessante a sua entrevista. Obrigado. E gostaria de estar aqui falando para você, tá? Para vocês, tá? Que a gente está aguardando a confirmação de todos os pré-candidatos para a gente estar fazendo uma entrevista com todos os pré-candidatos a prefeitos de São Lourenço, tá? Estaremos também fazendo com os vices e as vices-prefeitas também de São Lourenço. E gostaria de agradecer, né? Hoje tive contato lá de Lambari, né? Pessoal lá de Lambari com interesse também de fazer entrevista. Então, Lambari, Baependi, Soledade de Minas, Carmo de Minas, Caxambu e Baependi. Gostaria de agradecer aqui o Cláudio da Nova Leoned, tá? Falar para vocês que no final aí tem um clipe aí de um cara sensacional aqui de São Lourenço, o Carlos Andrioli, tá? Um grande talento da nossa cidade, que vai estar se apresentando dia 19 de julho lá no espaço do Eric Matias, tá? Vocês vão ver isso daqui a pouco, depois do Gládio da Nova Leoned fazer suas considerações finais. Bom, consideração final. Eu acho que o maior propósito de uma administração pública, ela está disposta a se profissionalizar de verdade dentro do que ela se compromete, dentro do que ela tem por função exercer. Quando a gente fala de uma administração pública, a gente está falando de uma máquina pública. É como se fosse assim, a maior ferramenta que temos no município para resolver os problemas da população, para resolver os conflitos que existem, sempre existem, para lidar com as questões legais que existem, sempre existem, e todos os desafios como aumentar a oportunidade de emprego, melhorar a educação, e tudo isso, a saúde, e tudo isso carece de muita transparência, responsabilidade e profissionalismo. E uma coisa que eu sinto muita falta e que eu luto muito para que isso aconteça, aliás, eu exerço isso, por mais que tenha resistência contra essa participação, é a participação popular. A gente precisa ter um orçamento participativo, a gente precisa ouvir mais a população. Todos os projetos, eles podem acontecer de duas formas. De cima para baixo, onde alguém impõe achando que vai fazer bem para a população, ou de baixo para cima, onde a população fala, é disso que a gente precisa. A gente está junto nessa. E se você está sabendo que a gente precisa, você vai ter muito mais chance de colocar o seu projeto. Trabalhando com um projeto de políticas públicas em todas as suas fases, que vem desde o seu estudo ao seu diagnóstico, depois estudar verificar as possibilidades e as opções, as alternativas, conversar com a população tudo, dissolver os conflitos e dissolver as questões legais, fazer então as tomadas de decisões, colocar esse projeto para executar e depois de estar pronto, você ainda acompanhar para ver se atendeu aquele objetivo que era inicialmente proposto, você consegue engrandecer muito uma cidade, uma população, e todo mundo sai ganhando, e todo mundo trabalha junto. Eu acho importante essa solidariedade, essa união, que é o que a gente tem na nossa associação, que é o que mais me encanta em trabalho coletivo.
Obrigado, gente. Até a próxima. E terminando aqui falando para vocês que todos os pré-candidatos foram convidados para entrevista, tá? Então a gente tenta fazer, a gente faz aqui com maior transparência, com maior tranquilidade, para eles exporem seus projetos, até se defenderem. Aqui não tem ninguém para prejudicar ninguém, não. Pode ficar tranquilo, né? Porque, como eu sempre falo, quem não deve, não treme. Até a próxima. Tchau. Tchau. Você tão calada, eu com medo de falar. Já não sei se é hora de partir ou de chegar. Onde eu passo agora não consigo te encontrar. Ou você já esteve aqui ou nunca vai estar. Tudo já passou, o trem passou e o barco vai. Isso é tão estranho que eu nem sei como explicar. Diga, meu amor, pois eu preciso escolher. Apagar as luzes, ficar perto de você, ou aproveitar a solidão do amanhecer pra ver tudo aquilo que eu tenho que saber. Tudo já passou, o trem passou e o barco vai. Isso é tão estranho que eu nem sei como explicar. Tudo já passou, o trem passou e o barco vai. Isso é tão estranho que eu nem sei